Sobre tela preta, Universidade Federal do Ceará, Sistema de Bibliotecas, Biblioteca de Ciências Humanas, BCH, Seção de Atendimento a Pessoas com Deficiência, SAPD, apresenta Equipe e atribuições da SAPD. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você possa estar nos acompanhando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Ainda estamos nesse ritmo de pandemia, em breve sairemos, né, desse difícil momento, mas nós estamos aqui da SAPD para conversar um pouquinho sobre as formas, né, que o sistema de biblioteca tem de acolhimento das pessoas com deficiência. Meu nome é Clemilda, sou bibliotecária, gestora da Seção de Atendimento à Pessoa com Deficiência do Sistema de Bibliotecas da UFC, que funciona na Biblioteca de Ciências Humanas. Eu sou uma mulher negra, não retinta, de cabelos curtos, claros, né, castanhos, ondulados. Estou usando um óculos dourado, com armação dourada e preta, um batom vermelho, um fone de ouvido preto, aqueles fones de celular, e uma blusa com fundo amarelo, muito colorida, com as estampas preto, vermelho, rosa e branco. Dividindo a tela comigo está o intérprete de Libras, Josenilson Mendes, da Secretaria de Acessibilidade do UFC Inclui. Quero aqui deixar os meus agradecimentos à Secretaria de Acessibilidade pelo apoio e companheirismo de sempre. Agradecer ao Sistema de Bibliotecas da UFC, a Biblioteca de Ciências Humanas, pelo apoio. Eu aqui quero iniciar com vocês algumas informações bem gerais sobre a atuação da Seção de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Meus slides são brancos, né? Tem um fundo branco, a letra preta. Meu sinal, né? É um C, pertinho aqui da bochecha. Eu sou uma mulher com deficiência, né? Tenho sequela de pólio, uso a muleta canadense, né? E já estou na universidade, né, há mais de 10 anos, e nesse tempo a gente vem desenvolvendo várias ações no sentido de implementar a política de inclusão. Então, a seção de atendimento à pessoa com deficiência, eu estou mostrando aqui um slide, onde é possível visualizar a equipe que compõe, né? Sou eu, bibliotecária, tenho mais uma bibliotecária trabalhando conosco, que é a Giovanice Maia Anselmo, que é responsável pelo Leda, que em um outro, né, momento aqui da apresentação foi apresentado pela bibliotecária Jordana, a Jordana, que faz parte da gestão comigo, e as assistentes em administração, a Ana Cristina, a Ana Paula, a Jaqueline, e os nossos bolsistas, né, da PRAE, e da Secretaria de Cultura e Arte da UFC, né, que trabalham conosco, né, nessa missão de tornar a universidade mais inclusiva. Eu começo aqui com um conceito da Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, a ONU, sobre o que é deficiência. E aí em tela está escrito: as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, com interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é o conceito com o qual nós trabalhamos sobre deficiência. A deficiência, portanto, não está no sujeito, mas está na relação dele com o ambiente. Quanto mais o ambiente tiver recursos, né, tecnologias que possibilitem a participação de todos, né, menos a deficiência vai ser percebida. Logo, se a deficiência em um ambiente é mais percebida que em outra, podemos entender que a deficiência é da sociedade, se dá na relação das pessoas com elas. Eu aqui resgato um pouco do histórico
do processo de inclusão da pessoa com deficiência na Universidade Federal do Ceará. Eu faço memória aqui do projeto UFC Inclui, em 2005, iniciado pelas professoras da Faculdade de Educação, professora Tânia, professora Ana Karina e professora Wanda Leitão. Elas deram início, né, esse processo de inclusão na universidade. Em 2019 até 2018, o sistema de bibliotecas, preocupado em acolher bem seus usuários, criou a Comissão de Acessibilidade do Sistema de Bibliotecas, que tinha por objetivo pensar as estratégias, pensar os produtos e serviços que poderiam ser criados ou potencializados no sentido de atender a demanda. Em 2010, é criada a Secretaria de Acessibilidade do UFC Inclui, ligada à reitoria, tendo como grande missão criar a política de inclusão na universidade e trabalhar para que essa política fosse internalizada no cotidiano. Nesse sentido, em 2018, com a política de cotas para pessoas com deficiência no ensino superior, nós tivemos uma feliz notícia, que foi o ingresso de um número considerável, muito considerável, em relação aos anos anteriores, do ingresso de pessoas com deficiência. Tendo em vista essa realidade, o Sistema de Bibliotecas da UFC, junto com a Secretaria de Acessibilidade, né, pensaram em uma estrutura que tivesse uma maior capilaridade para absorver essa demanda, que estava pulverizada em toda a universidade. Nesse sentido, foi criado a SAPD, a Seção de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Antes disso, a gente tinha uma demanda muito pontual de pessoas com deficiência no Benfica, ligados à Biblioteca de Ciências Humanas. Mas com política, né, de cotas, nós tivemos muitos alunos, por exemplo, no campus do PC. Alguns alunos na saúde, alguns alunos na FEAC, no direito. Então, a ideia é que fosse criada uma rede de atendimento, para que o aluno não precisasse, por exemplo, sair do PC para ser atendido no Benfica, sair do Parangabuçu para ser atendido no Benfica, mas que ele fosse atendido no campus em que ele atua, no campus em que ele estuda. Então, a SAPD nasce como uma estrutura para atender essa demanda, organizar, capacitar usuários e bibliotecários para que esse atendimento fosse em rede. Então, a SAPD, ela gerencia todo esse fluxo. Ela hoje está na Biblioteca de Ciências Humanas, mas ela tem uma dimensão de divisão, né? Ela tem uma dimensão que abraça todo o sistema de bibliotecas da UFC, incluindo os campos do interior. Então, na verdade, existe uma grande equipe de vários bibliotecários e apoio administrativo nessa grande missão, né? Então, esse processo de inclusão, a política criada pela secretaria é pelo sistema de biblioteca acolhida e traduzida no seu fazer, que é o de disseminar informação e conhecimento. E aí eu trago 4 pilares nos quais a SAPD trabalha. Nós trabalhamos na promoção, né, na capacitação no uso de tecnologias assistivas, né, necessárias para o atendimento dos nossos usuários. Nós trabalhamos incentivando a mudança, né, de atitude em relação à pessoa com deficiência, e aí a gente trabalha através de eventos, ações de informação. Nesse tempo de pandemia, né, nós estamos trabalhando muito com as mídias sociais, né? Inclusive eu estou aqui gravando um vídeo com vocês. Nós trabalhamos também na orientação dos requisitos de acessibilidade nos espaços públicos, tudo isso dentro do universo do sistema de bibliotecas, né? E trabalhamos também com a criação, desenvolvimento e aprimorar, né, os serviços e produtos, os recursos para as pessoas com deficiência, né? Até bem pouco tempo, pessoas cegas e surdas, mas pelo Tratado de Marrakech, nós tivemos uma abertura muito grande. Quem não conhece o Tratado Internacional de Marrakech, ele agora faz parte da legislação,
e ele amplia muito o atendimento no que se refere à produção de acervo para pessoas que também têm deficiência motora, por exemplo, e não podem fazer uso de materiais impressos. Por exemplo, uma pessoa tetraplégica que não pode folhear livros. E aqui eu apresento um organograma. Ele é branco, né, e rosa, com as letrinhas brancas, e ele apresenta a atuação da SAPD a nível de gestão. Nós temos uma perspectiva local, onde nós estamos na Biblioteca de Ciências Humanas, ligada à Biblioteca Universitária UFC. Nessa perspectiva, nós trabalhamos com o LEDA, que já foi apresentado, com os núcleos de acessibilidade. Por exemplo, na Biblioteca da Saúde, nós temos uma equipe que trabalha no acolhimento. No campus do PC existe uma outra equipe que também trabalha no acolhimento, na produção do material para as pessoas com deficiência que são daquele campus. Temos como parceira, grande parceira, a Secretaria de Acessibilidade por meio da Divisão de Produção de Material Acessível, que é a DPMA. E, numa perspectiva nacional, nós trabalhamos com a Rede Brasileira de Estudos e Conteúdos Adaptados, REBECA, que a REBECA ela trabalha numa perspectiva nacional, onde várias universidades que são produtoras de material científico em formato acessível estão trabalhando de forma em uma rede, fazendo a permuta de documentos e o intercâmbio de conhecimento técnico. Funciona mais ou menos assim. A UFRN, que é uma das bibliotecas fundadoras da rede, ela tem, por exemplo, o livro Capital. E aí eu preciso desse livro. Será que eu precisava digitalizar, editar todo? Bom, a gente podia fazer uma permuta, né? A biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte poderia permutar com a UFC e a UFC permutar outros produtos que ela, porventura, possa não ter. Isso diminui o tempo de espera dos nossos usuários, maximiza também o nosso poder de atuação. Aqui apresenta a SAPD e alguns projetos que são pilares, né? Nós temos um grande programa de desenvolvimento de acervo, né, no qual o LEDA está inserido. Nós trabalhamos com digitalização e edição de textos. Nesse trabalho, né, aqui eu estou apresentando o organograma, nós temos 4 grandes braços, né, que é o laboratório, o LEDA. O outro braço são os núcleos de acessibilidade, que estão na UFC, na biblioteca da FEAC, na biblioteca do curso de Direito, na biblioteca das Ciências da Saúde, no PC. Temos um outro, né, espaço colaborador, que são as bibliotecas do campus do interior, e a SAPD. Então, toda essa rede trabalha unida de forma colaborativa para produzir os conteúdos em formato acessível de natureza científica, que é um conteúdo que demora para a gente produzir e que, infelizmente, no Brasil nós temos um mercado editorial ainda muito tímido no sentido de atender a demanda dos usuários. Eu apresento aqui um print, né, da nossa página. Maiores informações vocês podem encontrar na página da Biblioteca Universitária, www.biblioteca.ufc.br. Vocês podem procurar o link Biblioteca Acessível, onde lá nós teremos mais informações. Apresento agora alguns projetos em tela. Eles também estão no organograma. Eu apresento aqui o projeto Deficiência e Preconceito, Textos e Contextos, que tem 2 grandes atuações, que é na capacitação, através de cursos, oficinas. Nós já tivemos uma oficina sobre Libras, tivemos uma oficina sobre audiodescrição, mini curso sobre audiodescrição também. O objetivo dessa capacitação é trabalhar no sentido de remover as barreiras que o capacitismo voltado às pessoas com deficiência, né, ainda encontra muito lugar na nossa sociedade. E trabalhamos também na perspectiva de comunicação, né,
através de estratégias de comunicação e ferramentas com os nossos usuários, através do nosso Instagram e do YouTube. Temos o projeto Ciência em Rede. Esse projeto tem 3 grandes braços, que é a pesquisa, o produto e o serviço. Todos eles voltados à produção, né, de conhecimento, no que se refere a serviços de informação. Nós temos um projeto que é a arte na propagação de saberes, deficiência, informação e acessibilidade, apoiado pela Secretaria de Cultura da UFC. E lá nós trabalhamos com produção de conteúdo. E essa produção de conteúdo, ela é especializada no que se refere à inclusão da pessoa com deficiência. Então, o nosso Instagram é @SAPDUFC. Eu trago em destaque algumas ações, como a Dicas Acessíveis, Arte e Inclusão, onde nós estamos sempre divulgando, né, cinema, sarau, várias ações a nível de cultura que trazem a temática da inclusão ou são apresentadas ao público de forma inclusiva. Temos uma série chamada Mulheres com Deficiência nas Artes e na Ciência. Essa tem por objetivo, né, maximizar a voz silenciada das mulheres com deficiência. Infelizmente, por conta do capacitismo e de outros aspectos, a mulher com deficiência encontra barreiras, né, significativas para a sua participação. Muitas vezes, quando você vai procurar os indicadores, por exemplo, de violência contra a mulher, não encontramos se essa mulher tem ou não tem deficiência, o que pode dificultar o seu atendimento, o que pode dificultar também a promoção de políticas públicas que realmente atendam essa mulher. Nós temos uma seção chamada Cartas Navegantes, e aí o convite das Cartas Navegantes é para que a pessoa com deficiência escreva uma carta para nós. E você que está nos ouvindo, escreva a sua carta. E nós vamos ler a sua carta e colocar nas nossas redes. A ideia é celebrar o espaço de fala, né, da pessoa com deficiência. A gente nunca vai conseguir uma sociedade inclusiva se nós não estabelecermos um diálogo. Precisa ter diálogo. Sem diálogo, a gente não consegue construir nada. Então, é nesse sentido, né, que esse projeto se coloca. Temos também algumas lives que foram realizadas. Aqui eu trago alguns exemplos. A arte surda, na perspectiva do intérprete de Libras. A arte surda, múltiplos olhares. Temos também sessão de cinema, com a Hora da Estrela, que nós colocamos também. Temos realização de lives, uma live sobre as redes colaborativas e a formação de coleções em formato acessível, realizado pela Universidade Federal do Ceará, a UNB-UFRN, e também lives com o GT de Acessibilidade da FEBAB. Né? Eu aqui apresento um print da tela do nosso canal no YouTube, né? Seção de Atendimento à Pessoa com Deficiência, BCH-UFC. Trago um outro print de tela do nosso Instagram, onde você pode acompanhar as nossas ações. Trago um outro print da comunidade, né, da coleção de documentos em formato acessível que está sendo desenvolvida no repositório institucional da UFC, onde esse material que eu acabei de falar para vocês, em formato acessível, de natureza científica, vai ficar disponibilizado para as pessoas que têm deficiência, através do acesso de sem login, por questões legais, só as pessoas com deficiência, né, visual e outras deficiências que estejam amparadas pela lei podem ter acesso a essa coleção. E eu agradeço a atenção de vocês, né? Meu último slide apresenta aqui os contatos, que eu vou repetir. Nós temos o nosso e-mail sapd@ufc.br, o meu pessoal cleo@ufc.br, nosso telefone DDD 85
33667655 e o nosso Instagram, @SAPDUFC. Agradeço a atenção de todos, de todas, de todos. Nós, na sessão de atendimento à pessoa com deficiência, estamos à disposição para atender toda a comunidade, sejam os alunos ou os professores e pesquisadores também, que possam nos procurar. Muito obrigada e até breve. Créditos. Realização: Sessão de atendimento a pessoas com deficiência, SAPD. Organização: Clemilda dos Santos Souza. Apresentação: Clemilda dos Santos Souza. Interpretação em Libras. Secretaria de Acessibilidade UFC inclui Divisão de Tradução e Interpretação, Libras Português, Divitios. Gravação e edição: Cainã Maria Viana dos Santos.